Aqui tem um problema terrível. Só que não é algo tão estranho. Não, é comum. É comum o quê? As pessoas olham palavras de natureza coletiva, então povo, alcateia, galera. Se bem que você tem que lembrar que a palavra galera só entra em vestibular se for o navio que trazia os negros para o Brasil. Isso é galera. Então, palavras de natureza coletiva, como o povo. O que acontece com o verbo? O verbo fica no singular. Então, não é o povo votam. O povo não vota. Se o povo é singular, o povo não vota, então aqui não era para haver o plural. Então, o certo fica, o povo não vota consciente. Tudo isso acontece por quê? Porque uma palavra de natureza coletiva, a pessoa fica com aquela ideia de plural e faz a concordância no plural. Lembrando, então, palavras de natureza coletiva, mantém o verbo no singular. De novo, os professores vão atrás de crase, onde houver os casos de concordância, eles já estão procurando, e aí qual é o teu papel? Também se lembrar disso, ter a certeza do que está fazendo. Continuando, terceiro tipo de erro que mais acontece. Ele faz-nos refletir. O que eu tenho aqui? Colocação pronominal. A colocação pronominal, você sabe que nós temos três tipos. Próclise, que é trazer o pronome para antes do verbo. Ênclise, que é colocar o pronome diante do verbo. E mesóclise, que é considerado literária até. E aí já aviso, mesóclise, evite. A melhor coisa que você faz em redação é não usar uma mesóclise. Dar-te-ei, vender-te-ei o livro. São coisas até interessantes, como dar-te-ei. Mas no lugar de dar-te-ei, talvez a pessoa se confunda e escreva Darth Vader, uma coisa meio Guerra nas Estrelas. Não use mesóclise. Então a gente fica com próclise e ênclise. O que é a próclise? É quando o pronome vem para antes do verbo. Está aqui o verbo, o pronome vai para antes do verbo, se chama próclise. Quer trazer o pronome para antes ou para frente. E quando ele funciona com o pronome diante do verbo, se chama ênclise. Então estará enclítico. Ele vai para depois. Aqui foi colocado ênclise, o pronome está enclítico, ele faz-nos refletir. Por isso que essa lembrança da gente aqui é de gramática. Se você entende um pouquinho de gramática e já estudou pronome, você sabe que existem algumas regras para a colocação de pronome. Então, o que acontece aqui? Um pronome estará atraindo o outro. Então, o pronome pessoal do caso reto, ele, vai atrair esse nos, que é do caso oblíquo. E a frase correta ficaria, ele nos faz refletir. Então, a colocação pronominal, ela tem regras e a gente tem que executá-las corretamente. Daí, o tempo todo, a gente está pedindo atenção. Atenção para poder fazer o que o corretor espera de você. Então, próclise e ênclise, reflita mais sobre isso, como a pessoa escreveu aqui, e tente ter a certeza do que está fazendo. Todo pronome atrai o outro pronome. Quer mais regra? Todo que atrai o pronome. Toda palavra de natureza negativa atrai o pronome. Por exemplo, não venha-me com desculpas. Está errado. Não, não. Então, é não me venha com desculpas. Lembre, então, que existem regras para a colocação de pronome. Quarto tipo de erro mais procurado. Pode olhar que aqui nós não colocamos em ordem alfabética, nem nada, é numa sequência mesmo, estatística. O que é mais procurado? A escrita errada de palavra. Ortografia. A pessoa escreve a palavra na redação, não tem a certeza do que está escrevendo, não tem a certeza sobre a palavra, aí escreve errado. Uma das regras que a gente colocou aqui, na verdade a maior regra, redação é o seguinte, você só escreve aquilo que você tem certeza. Em redação não cabe dúvida. Ah, mas se você tiver uma dúvida, você vai e apaga e troca por outra coisa. Não permita no seu texto algo que é uma dúvida.
Você vai escrever uma palavra, por exemplo, você está numa redação e essa redação é sobre meio ambiente. Essa redação, por exemplo, você vai colocar expressões que de alguma maneira você toque nesse tema. Então você vai falar que existe, por causa das agressões ao meio ambiente, a extinção de determinados animais. Extinção é com X ou é com S? Se você tiver dúvida, aí você tem que trocar a palavra. Tá entendendo? Não tem dúvida. O lance é esse, em redação não há dúvida. Se eu não sei que extinção é com X ou é com S, então eu não coloco aquela palavra. O que eu faço, professor? Eu busco uma coisa chamada sinônimo. A sinonímia é o grande socorro do vestibulando. Se eu tenho extinção e eu não estou sabendo qual é a palavra, eu coloco outra que seja equivalente de extinção. Então, é exatamente aí a saída. Teve dúvida? Troca a palavra. E continuando nessa dos animais, você, por exemplo, escreve o nome do animal que será extinto e você não sabe como é a escrita do nome daquele animal. Se você tiver dúvida na hora de escrever o nome do animal, por exemplo, então haverá a extinção dos guaxinins. Você não sabe se guaxinim é com X ou com CH. Aí você vai e troca o animal. Essa é a grande ideia aqui. Você tem uma dúvida, troque a palavra. Coloque outro bicho em vez de guaxinim, ok? Beleza, seguindo então, olha o exemplo que tem aqui. O governo deve analisar o problema dos imigrantes. Está aqui a frase, ok? Aí está dentro do tema, está aí a ideia, mas o governo é que é o problema, porque esta pessoa tem um problema de nasalização, e este problema, e muita gente faz isso, tem gente que escreve a palavra governo mesmo, então não tem o N, aqui seria um primeiro erro de escrita. Aí vem um erro dos que mais acontecem. Algumas palavras, elas são muito usadas, então a palavra analisar é uma das mais utilizadas. Só tem um problema, esta pessoa não lembra que existe uma regra em morfologia que diz: quando uma palavra na sua forma original tiver um S, então a variação dela será com S. Então, o que quer dizer? Que a palavra análise, que é com S, na hora que eu escrever analisar, não é com Z, vai ser com S também. Esse é o erro. Então, é lembrar. Como é que se forma verbo? Verbo a gente forma com o sufixo izar, e é com Z mesmo. Moderno, modernizar, com Z. Caracter, caracterizar, e é com Z. Mas na hora que for análise, aí você lembra, a palavra é com S. Então fica analisar com S. Então, um erro aqui e o outro erro aqui. Isso não vai passar batido de forma alguma para os professores. Então tome muita atenção na hora que estiver escrevendo as palavras. Uma das palavras mais desgraçadas que eu já encontrei em redação foi sobre a violência contra a mulher, tema recente do Enem, e a pessoa colocou que era horrível quando uma mulher era estrompada. Estrompada não é a palavra. Eu sinto muito, mulher não pode ser estrompada, só quem é estrompada é torneira, lembrem disso. Mulher, ela é estuprada e de forma alguma isso deve acontecer. Escreva pelo menos a palavra corretamente. Então, para você ver, a pessoa escreve uma palavra dessa como estrompada e ela não consegue entrar em dúvida sobre a escrita da palavra. Então, é melhor ter atenção a cada coisa que você escreve. Na hora que você tiver a dúvida, você vai e troca. Está em dúvida sobre governo? Coloca Estado. Estado com E maiúsculo. E o analisar, o governo deve analisar, você coloca outro verbo. Deve observar, deve rever, mas não escreva aquilo que você tem dúvida sobre a escrita. Próximo erro, um dos mais recorrentes de pontuação aqui nós temos a famigerada vírgula. A vírgula tem sido o grande problema em redação. Você sabe pontuação? Você sabe utilizar vírgula? Você sabe utilizar dois pontos, ponto e vírgula? Então tem que usar a cabeça, estudar e além disso praticar. Mas ao mesmo tempo é bom a gente ser inteligente, quer dizer, esperto. Ora, são quantos casos de vírgula? Vários. Tem uns 20 casos de vírgula. Aposto, oração adverbial deslocada,
expressões que são, por exemplo, adverbiais, ou